Fala meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês e hoje eu vou falar sobre a sequência de exercícios para o peitoral. Eu coloquei o peitoral aqui entre aspas porque muitas vezes quando a gente faz um exercício que a gente diz que é para o peitoral, muitas vezes outros grupos musculares também são ativados durante a execução desse exercício. A primeira parte aqui em relação à anatomia e à função do peitoral maior, ele é um músculo que passa aqui pela clavícula, passa pelo externo, passa por algumas costelas aqui e se insere lá no úmero. Ele tem como função fazer a adução do ombro e a rotação interna do mesmo. Em relação à sequência de exercícios, uma das grandes questões que eu considero como fundamental na prescrição de um treino é variar alguns fatores, como por exemplo o ângulo de ação, vetores da força e recursos utilizados. Em relação ao ângulo, por exemplo, você realizar um exercício no banco reto, outro exercício no banco inclinado, outro exercício no banco declinado. Então essa variação de angulação eu acho interessante para recrutar o músculo de formas diferentes. Em relação aos vetores de força, da mesma forma, a gente sabe aqui que o peitoral ele tem fibras direcionadas para diferentes inserções aqui ou origens e, em consequência, ele desenvolve força também em diferentes vetores. Então, mais uma vez, você propiciar vetores diferentes é interessante. Em relação aos recursos, usar barras e anilhas, halteres, máquinas, polias, variar os recursos utilizados também é bastante interessante, porque alguns recursos dependem mais da força da gravidade, em alguns ângulos perde o torque, outros recursos mantêm o torque durante toda a amplitude de movimento, o que também vai fazer com que o músculo seja recrutado de forma diferente em diferentes exercícios. Então, a dica que eu deixo é utilizar ângulos diferentes, como o supino reto, por exemplo, o supino 30 e o crossover, utilizar vetores também diferentes, como um vetor de força-peso em determinada direção, em outro exercício em outra direção, variar essas diferentes aplicações da força e utilizar recursos diferentes, como barras e anilhas, halteres e os aparelhos. Isso vai fazer com que você estimule de formas diferentes o seu músculo e tenha resultados mais satisfatórios.